Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos lá. Nós vamos agora dar início à nossa aula de Direito Constitucional 3, ainda dentro de controle de constitucionalidade, analisando, partindo, indo para os finalmente, graças a Deus, porque ninguém merece um semestre inteiro basicamente falando de controle, e acredito que na próxima aula nós já vamos acabar, falar um pouco de Poder Judiciário e concluímos o nosso semestre. Graças a Deus, um semestre tranquilo, sem nada diferente, Ai, Jesus, só por Deus, Bem, vamos lá. Nós vamos... eu não tô gripado, não, até porque eu acho que nos próximos meses não vai ser nenhum tipo de... Como é que fala? De surpresa. Pô, fulano, beltrano, tá com Covid. Vai ser absolutamente normal, O número de infectados vai aumentar. E assim nós vamos caminhar, 80% se recupera, 20% morre. É uma frieza, e não adianta fazer lockdown, que não vai... Lockdown ele vai coibir por momentos o vírus e estourar uma economia, Já está estourado, já era. Somos uma Venezuela. Bem, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre a DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bem, nós já passamos a lei regente para vocês, que é a Lei 9882, de 3 de dezembro de 99. É ela que trata toda o procedimento de arguição. Uma dica que eu dou para vocês: façam como eu fiz, imprimam a lei e fiquem com ela, porque ela é pequenininha. Nós vamos conversar com ela hoje. Hoje o nosso assunto vai ser só ela, então uma aula um pouco mais reduzida, porque é fácil, são os mesmos legitimados da ADI, só alguns pontos que a gente precisa aqui bater um papo com vocês para esclarecer. Tranquilo, pedido de liminar, vamos ver tudo isso. Vamos conversar sobre algumas ADPFs memoráveis, que marcaram muito aí a história do Supremo. Ok? Então vamos lá. Qual que é a previsão? A previsão está lá no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. Eu vou ler para vocês. Artigo 102, cadê a nossa Constituição Federal? Sumiu aqui, achei. 102, parágrafo 1º, certo? Ele fala, aqui, chegamos. Primeiro, o 102, por óbvio, fala que compete ao Supremo Tribunal Federal, tá? Precipuamente a guarda da Constituição. Muito bem. Aí aqui nós temos o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorre desta Constituição. Será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Que lei? 9882, de 3 de dezembro de 99. Você já anotou? Você já vai fazer um download dela aí, já está acompanhando, ou imprima para você dar uma olhadinha. Bem, legal. Feito isso, nós já sabemos qual será o parâmetro da nossa Constituição. Será? Qual será o parâmetro? O parâmetro, na verdade, aqui não é a Constituição Federal. O parâmetro aqui é um preceito fundamental, óbvio,
que ele está na Constituição Federal. Professor, o que se entende por preceito fundamental? Daqui a pouco eu vou falar e não vou responder. Vocês vão descobrir por quê. Bem, vamos lá. Primeiro ponto. Os legitimados são os mesmos da ADI. Isso está escrito aonde? Está escrito aqui no artigo 2º, da Lei 9882, que diz assim: podem propor arguição de descumprimento do preceito fundamental os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade. Ótimo, ótimo, né? Então, vamos lá. Segundo ponto aqui. Professor, a ADPF é uma ação de inconstitucionalidade? Não. Não. Negativamente não. A ADPF, ela não tem por objeto, ela não tem por escopo, por objetivo, a arguição de inconstitucionalidade. Mas sim a arguição, né, de um preceito fundamental, uma violação a um preceito fundamental. A hora que nós conversarmos aqui sobre algumas questões atinentes ao modelo de ADPFs, vou falar da 54, da 132, da 130, que aí vocês vão descobrir que ela... o nome dela, vocês já ouviram falar já, né? Peguei 3 casos assim para vocês entenderem bem o que é preceito fundamental. Muito bom. Então ela não é uma ação de inconstitucionalidade, ela é uma ação de descumprimento, de aviso, de lembrança. Olha, está sendo descumprido um preceito fundamental. Legal. Daqui a pouco eu vou falar, queria falar agora, né? Daqui a pouco eu falo, né? Qual o aspecto espacial. Bem, muito bem. Qual que é o parâmetro de controle, então, de uma ADPF? Deixa eu pegar aqui minha canetinha para eventualmente já fazer uma pergunta para vocês. Apesar que eu não vou fazer essa pergunta. Qual é o parâmetro para uma DPF? Não é a norma da Constituição, mas sim um preceito fundamental. Um preceito fundamental, tá ok? Muito bom. Sendo assim, eu não aguento, já tô morrendo de curiosidade para falar. Posso falar até novamente depois? Sendo assim, se a norma parâmetro não é a Constituição Federal, não é. Isso aí já ficou bem claro isso para nós. Se é um preceito fundamental, então o primeiro ponto que eu quero que vocês analisem muito bem. É possível você utilizar uma DPF para uma norma anterior à Constituição Federal? É possível a utilização de ADPF anterior à ACF? A resposta é um sonoro sim, porque o parâmetro de controle não é a norma, mas sim um preceito fundamental. Então, pode ser que nós estejamos dentro de uma violação de um preceito fundamental que seja anterior à Constituição Federal. Tá? Gostaria muito que vocês memorizassem isso. Isso é muito importante. Muito bem. Agora vamos lá. A pergunta é, mais uma pergunta. O que se entende por preceito fundamental? O que se entende por preceito fundamental? O Supremo, numa arrogância tamanha, disse o seguinte: eu decido. Na DPF número 1, questão de ordem, foi questionado exatamente isso, né? O que seria? E aí, lógico,
dentro do Supremo Tribunal Federal, você tem doutrinadores, né? De cara aqui, na composição atual do Supremo, só estou falando de constitucional, tá? Você tem Luiz Roberto Barroso, você tem Celso de Mello, você tem Gilmar Mendes, você tem Alexandre de Moraes, todos doutrinadores de direito constitucional, certo? Certo. Não adianta a doutrina vir falar o que quer, porque o Supremo, quando ele for instado a se manifestar sobre uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ele vai falar, isso é preceito fundamental. Nossa, professor, mas não fica muito vago? Fica. Mas a doutrina, né, de bico, né, óbvio, porque não é que precisa ensinar, precisa só lembrar aos ministros do Supremo que a doutrina, ela é fonte do direito, tá? Fonte do direito. Óbvio, isso aí você aprendeu lá no primeiro semestre, né? Então, a doutrina, sendo fonte do direito, ela também coloca as colunas dorsais do ordenamento jurídico, tá? Então, eu acho temeroso 11 pessoas determinarem o que seria um preceito fundamental. E outra coisa, o preceito fundamental, ele transcende, né, a todos os parâmetros, tanto que ele é tão importante que ele não precisa nem da norma constitucional, ele vai além da norma constitucional, né? Além da norma constitucional. Bem, sendo assim, eu separei para vocês o que a doutrina costuma elencar como sendo um preceito fundamental, né? Vamos lá. Artigo 1º ao artigo 4º, tá? O artigo 1º, o artigo 4º, para fazer um remember aí, de direito constitucional 1, direito constitucional 2, os artigos, 1º ao 4º são artigos importantíssimos. Importantíssimos. Né? Importantíssimos. Por quê? Esses 3 artigos, né, o artigo 1º, o artigo 3º e o artigo 4º, primeiro, eles têm uma incidência em concurso muito grande, né? Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Artigo 1º. Né? A República Federativa do Brasil é constituída pela União Indissolúvel dos Estados, da União dos Estados, do Distrito Federal e municípios, constituída pelos seguintes fundamentos. 1. São 5. Certo? Legal. Artigo 3º. Então, fundamentos. Fundamentos. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo? São 5? Deixa eu só confirmar, para não falar uma bobagem aqui para vocês. Artigo 1º, 5, isso mesmo. Soberania, cidadania dignada da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, certo? Legal. Depois, aí você fala do artigo 2º, que fala que todo poder emana do povo, né? A fonte do poder social, né? Artigo 2º aqui da Constituição Federal. E o artigo 3º, ele trata dos objetivos. E aí fica uma dica para vocês lembrarem na hora da prova, que o artigo 3º, ele vem sempre com o verbo construir, erradicar, manter, né? Só para você lembrar que não tem verbo no artigo 1º e não vai ter verbo no artigo 4º, porque o artigo 4º trata dos princípios, são 10 princípios, né, que o Brasil... O artigo 3º, o artigo 4º da Constituição Federal, que trata dos princípios, é como que o Brasil se relaciona com o resto do mundo. Porque se você olhar o artigo 4º, não é a nossa matéria, tá, gente? Tô falando rápido aqui, porque não é a nossa matéria. Vocês já tiveram isso, tá? Porque o artigo 4º, ele trata dos princípios. É o Brasil se relacionando com o resto do mundo. Então você monta esse quadrinho e acerta na hora da prova. Matando a saudade aqui das minhas aulas, né? Da minha molecada lá do cursinho. Muito bom. Voltando aqui para a DPF, artigo 1º ao artigo 4º, que trata, primeiro, novamente, fundamentos, artigo 2º, todo poder emana do povo e para o povo, que é exercido por meio de seus representantes, artigo 3º, os objetivos, sempre no verbo, e artigo 4º, fala dos princípios. Legal, matou. Adivinha, qual que é o próximo? O 5º também. Então você já pode colocar no seu caderno, que do artigo 1º ao 5º, nós estamos diante
estamos diante de um preceito fundamental. Que mais, professor? Eu não sei se vocês já tiveram essa matéria dos chamados princípios sensíveis. O que são princípios sensíveis? São princípios e que realmente o nome já nos dá uma ideia. São princípios tão importantes que eles não podem sequer serem arranhados por serem sensíveis demais. Professor, quando que eu vejo isso? Que matéria que é essa? Você já viu ou vai ver? Não sei como é que está a tua grade. Quando nós estudamos, quando vocês vão estudar Estado de Defesa, Estado de Sítio e Intervenção Federal, é lá, artigos 136, 137 e 34 da Constituição Federal, né, que trata dos mecanismos de defesa constitucional, tá? Que é o Estado de Defesa, Estado de Sítio e a Intervenção Federal. Os princípios constitucionais sensíveis, eles estão lá no artigo 34, inciso 7º. Vou dar uma olhada para vocês. Vocês, pelo menos, não sei se vocês já tiveram essa matéria. Se não tiveram, ainda terão, pelo menos, de dar uma olhadinha. Aqui, ó. O artigo 34, ele fala da intervenção federal, como eu mesmo já adiantei para vocês, né? Intervenção federal, Estado de Defesa, Estado de Sítio, tá? Na intervenção. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para... Depois ele vai falando uma série de situações. Manter a integridade nacional, repelir a invasão estrangeira, por termo a grave comprometimento da ordem pública, né? Enfim, e assim vai. Eu já estou vendo até aluno aqui perguntando da nossa atual situação. Não. Por enquanto, não. Tá? Tem um inciso aqui que é importantíssimo. Reorganizar as finanças da unidade da federação. O Estado arrecada 100 e gasta 300. Em tese, caberia uma intervenção federal, em tese. Mas se vocês não tiverem essa matéria ainda, quando tiverem, estudem ela com calma, porque é uma matéria muito importante, tem uma incidência em prova tremenda e vai te ajudar. Bem, inciso 7º, que nos interessa. Ele fala o seguinte... Inciso 7º. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, os princípios sensíveis. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Direitos da pessoa humana. Autonomia municipal. Prestação de contas da administração pública direta e indireta. E aplicação do mínimo exigido da receita resultante dos impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências da manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Portanto, essas 5 alíneas, A, B, C, D e E, elas são chamados princípios sensíveis. Tá, ok? Então, estamos diante de preceitos fundamentais. Tá? Cláusulas pétreas, artigo 60, isso você já viu. Artigo 60, parágrafo 4º, né? Cláusulas pétreas, é o 60, parágrafo 4º. E aí tem uma perguntinha idiota de muitos anos atrás, se as cláusulas pétreas estariam inseridas no parágrafo 4º só. Bem, no que tange, no meu salvo melhor juízo, pela importância, pela dimensão das cláusulas pétreas, seria muito singelo nós deixarmos as cláusulas pétreas apenas para o 60, parágrafo 4º. Portanto, hoje o entendimento é de que, além do parágrafo 4º, as cláusulas pétreas estão espraiadas por todo o texto constitucional. Tá? Bem, muito bem. Então, professor, isso é preceito fundamental? Mais o fato de que o Supremo, na hora, ali, no pega pra capar, é que vai decidir o que é um preceito fundamental. Ok? Muito bom. Agora, caráter subsidiário da ADPF. Onde está isso, professor? Está no artigo 4º, parágrafo 1º da lei. Artigo 4º, parágrafo 1º. Vamos ler.
Artigo 4º. A petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar alguns dos requisitos prescritos nesta lei ou for inepta. Parágrafo 1º. Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Bem, aqui nós temos um ponto muito importante. Como que eu vou saber que eu tenho um outro remédio ou uma outra ação que eu possa enfrentar essa violação a um preceito fundamental? Bem, eu separei para vocês 3 requisitos que a doutrina elenca. Assim, legal, é subsidiário. Você tem que sempre ter uma outra ação para depois ir na arguição. Legal, eu entendi isso. Mas o que essa ação tem que ter para que eu não precise da ADPF? Vamos lá. Primeiro ponto. Mesma amplitude da ADPF. Ela não pode ser restrita a uma unidade da federação. Ela tem que ser para todo o Brasil. Todo o nosso país. Certo? Imediaticidade da ADPF. Então, vejam só. Sempre a ADPF ela tem por característica o que? Daqui a pouco nós vamos ver que cabe liminar. Então ela tem que ter também esse parâmetro, essa possibilidade, essa ação subsidiária, né? Desculpa, perdão, essa ação que seria a ação principal e a subsidiária, caso não tenha, né, a ADPF, ela tem que satisfazer o direito. É a chamada imediaticidade, tá ok? E claro, o último, efetividade. Efetividade. Lógico, tem que chegar aonde você quer. O quê? Coibir, ou mitigar, ou diminuir, ou acabar com essa violação a um preceito fundamental, tá ok? Professor, o senhor pode me dar um exemplo para eu poder entender? Súmula vinculante. Súmula vinculante é uma grande parceira da ADPF, muito embora nós tenhamos já várias ADPFs. Eu separei aqui uma de número 132 para vocês, né? Então, a súmula vinculante ela é uma grande parceira da ADPF. Então, a súmula vinculante... E quando eu estudei dentro da doutrina para vocês, realmente, se você analisar a amplitude da súmula, Brasil inteiro, e imediaticidade, na hora, feita a súmula, ela já vincula todos os órgãos, né, do Poder Judiciário e também os órgãos responsáveis pela manutenção de ato normativo. Efetividade, é para agora. Tá? Então, para você ter uma ideia, tendo uma súmula que veicule a matéria, estamos bem, não precisa da ADPF. Esse é o caráter subsidiário. Muito bom. Bem, depois eu vou citar para vocês algumas ADPFs, separei aqui, vamos continuar ainda nas hipóteses de ADPF. Bem, primeiro nós vamos falando das hipóteses, falando da chamada autonomia da ADPF. Onde que está isso, professor? Está aqui no artigo 1º da lei. A arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da CF será proposta perante o Supremo e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Legal. Ela é autônoma porque ela não precisa de outras ações ou de outros subterfúgios para que ela possa existir. Tendo uma lesão ou uma ameaça à lesão, porque ele fala evitar ou reparar. Então, reparar é porque já é o caráter curativo da lei, né? Evitar é o caráter preventivo. Então, a autonomia se divide em preventiva e repressiva, ou também chamada curativa, tá? Preventiva ou repressiva, tá? Que está aqui no artigo 1º da lei. Então, se você lê a lei, cara, você já vai começar a matar muita coisa da ADPF. Porque muitos alunos falam para mim, quando estão estudando para concurso, né? Puta, professor, a DPF é algo que eu não entra na cabeça. Você leu a lei?
Alguns já falam assim, meu Deus, tem lei, né? Então, se você acompanhar pela lei, você mata. Bem, autônoma nós já falamos. E o caráter incidental da ADPF? Qual seria o caráter incidental? Está aqui no parágrafo único. Caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos anteriores à Constituição. Olha aqui. Marca muito bem o parágrafo único do artigo 1º. Ele tem várias dicas. Várias dicas. Primeiro, o caráter incidental. Ela pode pegar carona com outras ações. Olha lá. Quando tiver uma controvérsia constitucional. Tá. Sobre lei ou ato normativo. Federal, legal. Estadual, legal. E qual que é a novidade para nós aqui? Municipal. É possível a DPF de um ato municipal? A resposta é sim. Aonde está escrito isso? Perdão, gente. Aonde está escrito isso? Artigo 1º, parágrafo único, inciso 1. Inciso 1 da lei. Fica a dica aqui para os senhores, para a nossa M2. Várias perguntinhas podem ser extraídas daqui, hein? Várias. Se der uma lida meia hora antes da prova nessa lei, eu já calculo que 2 questões o senhor já tem aí na cabeça, né? Muito bom. O que mais a gente pode falar? Já falamos do caráter incidental, né? Falamos do objeto. Acabamos de falar. Qual seria então o objeto da DPF? Já falamos, lei ou ato normativo federal, estadual e municipal. E ainda que mais? Anteriores à Constituição Federal. Artigo 1º, parágrafo único, inciso 1. Aqui fala sobre o objeto. Já matou. O aspecto temporal. Também você já matou também. Quando que eu posso analisar? Norma antes ou depois da Constituição Federal? Não tem problema. Aliás, a Constituição para mim aqui, ela não é o meu parâmetro. Ela não é o meu parâmetro. Tá? Então, ato anterior. Aspecto temporal, já falamos. Aspecto espacial. Né? Lei federal, estadual, municipal, não há restrição. É possível medida cautelar? Vamos ver? Artigo 5º, parágrafo 1º. Vamos ler. Da lei. O STF, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Parágrafo 1º da lei. Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder liminar ad referendo do tribunal pleno. Então, o relator dá cautelar, só que sujeita ao controle do Supremo. É o que está escrito no artigo 5º, parágrafo 1º. Muito bom. Parágrafo 2º, que eu quero chegar no 3º. Né? Já aproveita, a gente já lê parágrafo 2º. Não vai custar absolutamente nada. O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o AGU, o Advogado-Geral da União, ou o Procurador-Geral da República no prazo de 5 dias. Aí, ó. Então, é um dever? Não. A lei fala, o relator poderá. Não é um dever que ele deve submeter o ato ao AGU ou ao procurador. Poderá ouvir os órgãos, bem como, ele está continuando a frase, ou seja, está na mesma assertiva, tá? Então, ele poderá ouvir o AGU e o Procurador-Geral da República. Parágrafo 3º, que é o que me interessa. A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais
ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ok? Depois nós temos aqui uma menção à ADI, a DIN 2231-8 de 2000, tá? Muito bem. Outra coisa, quais são os efeitos da DPF? Mesma coisa. Os efeitos da DPF, ele vai estar lá no artigo 10 e 11 da lei. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. É isso que eu queria conversar com vocês. Além aqui de você apontar a violação, você pode também, o Supremo pode, dar uma interpretação de que maneira que você vai interpretar, né, aquela violação. Ó, a violação ela tem essa extensão, menos ou mais, tá? Então, qual que é a regra da ADPF? Qual que é a regra da ADPF? Decisão de mérito, ela é erga omnes, vinculante e ex tunc. Ex tunc. Tunc, testa, para trás. Volta. Então, qual que é a regra? Erga omnes, vinculante e ex tunc. Tá? É possível o efeito pró futuro ou ex nunc? É possível. Pela manifestação de 2/3 do Supremo. Ele pode esperar um melhor momento para começar a ter os efeitos da ADPF. Certo? Artigo 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no processo de arguição de descumprimento do preceito fundamental e tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, nós já vimos esses dois requisitos, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento a que venha a ser fixado, que é o efeito ex nunc e o efeito pró futuro. Ex nunc para frente, o pró futuro outro momento, tá? São duas coisas estanques, certo? Muito bom. Legal, já vimos o artigo 11. Beleza, os efeitos aí, importantíssimo. Lei, ó. Gente, momento, olha, leizinha boa, matériazinha facinho, pra gente poder arrebentar na prova. Bem, eu queria conversar com vocês rapidamente e passar 3 ADPFs que eu separei para vocês, que é a ADPF número 54, que fala do aborto do feto anencéfalo, na qual o Supremo decidiu que era aborto, mas, no entanto, né, disse que a gestante a gestante que fizesse esse aborto poderia estar militando a favor dela uma excludente de licitude. Tá? É uma questão bem controvertida. Tá? Ele disse que é crime. Então, em tese, perguntar, professor, é crime o aborto de anencéfalo? É. Porque são duas hipóteses. O Supremo, na verdade, manteve essas duas hipóteses. Tá? Essas duas hipóteses. Né? Não fez como na homofobia. Né? Na criminalização da homofobia. Na qual ele acrescentou verbetes, né? Verbetes ao artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que é a injúria qualificada. Né? Que é a injúria preconceito. Que vocês já viram isso em outro momento. Né? Muito bom. Então, nós temos essa situação. Fica aqui o questionamento. Se quiser dar uma olhada na ementa, tem lá resuminho. Tá? Vale a pena dar uma olhada. Depois, a DPF 132, que trata da relação homofóbica. Tá? E a DPF 130, da lei de imprensa, que retirou a lei de imprensa do nosso ordenamento jurídico. Tá ok? Por entender que ela violaria preceito fundamental. Tá ok? Essa lei de imprensa, uma DPF longa, com quase 300 laudas. Tá? Mas vale a pena dar uma olhada na ementa, no resumo dela. Tá ok, gente? Bem, fechamos então a DPF.
Já na próxima aula nós vamos já tratar dos instrumentos de controle das omissões inconstitucionais, né? Que é o mandado de injunção, certo? E a ação direta por omissão, tá ok? Até a próxima aula e ficaremos agora com a próxima aula próximo módulo de constitucional, de penal, tá ok? Tchau, tchau.